No episódio do Evangelho Redivivo de hoje, nós separamos uma passagem que está no Evangelho de Marcos, no Novo Testamento, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Nós vamos ler o texto. É um texto conhecido porque ele está também no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. E as pessoas geralmente trabalham muito a versão de Mateus. Mas nós temos algumas peculiaridades no texto de Marcos que nos chamaram muita atenção, nós vamos tentar trazer para a nossa reflexão em conjunto. O texto diz assim: "E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes", no caso de Jesus, "passemos para outra banda." E eles, os discípulos, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vocês notem que é um registro muito fecundo. O episódio é simples. Jesus adentra o barco, ele chama por uma outra banda, tem outros barquinhos, uma simbologia muito bonita, e o mar se agita, e as ondas são tão grandes que enchia o barco de água, ameaçava o barco. É quando eles percebem que Jesus dormia na popa do barco, onde estão os remos, antigamente, ou os motores, na atualidade. E Jesus desperta, repreende primeiro os ventos e manda que se cale o mar. E vem uma bonança. E eles ficam admirados de ver que ele tinha poder sobre os ventos e sobre o mar. Essa é a história. Mas nós temos aqui símbolos. Nós não vamos nos ater a todos os símbolos, mas vamos lembrar. O próprio benfeitor Emmanuel, na sua coleção Fonte Viva, maravilhosa, que começa com Caminho, Verdade e Vida, e nós temos várias obras interpretando versículos do Evangelho, ele nos situa. Ele, por exemplo, traz a ideia de que o barco é a posição de cada um na vida. Curiosamente, quando na interpretação dos sonhos pelo viés psicanalítico, quando se percebe meios de transporte, cada um vai ter uma peculiaridade, é uma representação do inconsciente mostrando como a pessoa se vê sendo conduzida na vida. Dá o que pensar. Então nós vemos aqui o barco, né? O Emmanuel dá essa dica para gente. Jesus adentra o barco. E não tem outra forma. Jesus sempre se apropriou ou se valeu dos elementos circunstantes para operar o que ele vinha operar em nome da sabedoria e do amor do Pai. Por quê? Quem precisa de Jesus somos nós. Jesus não precisa da Terra. Ele já fez sua evolução. Tudo que ele fez aqui tem um significado. É indicativo e orientação para quem ainda não tem a evolução que ele alcançou. O espírito mais puro que já esteve entre nós operou em favor dos encarnados e desencarnados, que se valem das, do mecanismo reencarnatório para evoluir aqui no planeta. Então, o objetivo dele era esse. Portanto, quando ele manda ir para outra banda, já tem aqui um significado. Vocês vão pesquisar textos do próprio Evangelho,
que fala da banda direita, da banda esquerda. Por exemplo, quando se estuda a pesca maravilhosa, ele manda que se lance a rede para a banda direita do barco, porque eles tinham pescado a noite toda, prestem atenção, a noite toda. Alguém pega alguma coisa à noite? A noite é escura. É quando nós temos os nossos problemas, o campo mental está obnubilado. Ninguém colhe dessa forma. Momentos de crise, momentos de nervosismo, momentos de depressão, de muita ansiedade, não são momentos de pesca. A gente não pega nada, porque não tem como processar a pesca. Então é preciso que lance na banda direita, não naquela que eles tinham tentado à noite. E no caso da pesca, o Pedro ainda argumenta: "Mas pesca, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada". Então vocês vão notar que Jesus aqui manda que eles vão para outra banda, ou seja, vão sair desse circuito fechado que vocês estão nele. A ideia é essa. Então começa por aí. E o barco avança, só que o mar está agitado. Aí vão ver o conceito de mar. O que é mar mesmo? O mar, numa significação que pode ser pesquisada por vocês e que é muito bonita, porque os espíritos nos auxiliaram nisso desde Allan Kardec até a obra de Chico Xavier, principalmente, nós vamos ver o significado. Que o mar é o mar da vida. Nós vamos ver o significado de mar quando o elemento está sendo gerado na intimidade uterina da mãe, com aquele componente que lembra a água do mar, o líquido amniótico. Nosso corpo se constitui dessa água, ou desse líquido precioso. Então, nós temos muitos significados para a água, né? A água, em outros significados psicológicos, ela é mãe, ela é raiz, ela é pulsão de vida, ela tem toda essa simbologia. E a gente nota o quanto isso é importante para poder entender o texto. Só que essa água, que é o mar da vida, ele estava agitado. E as ondas vinham que cobriam o barco. E o barco já se enchia. Que situação seria essa? Para a gente poder entender o que Jesus está ensinando para a gente. Jesus estava na popa do barco, por cima de uma almofada, dormindo. E os discípulos apavorados com aquela ameaça. Jesus viveria isso? Vamos considerar a conquista de Jesus. Ele viveria esse mar agitado que encobre tudo e parece que a pessoa vai sussurrar ali? Não. Quem vive isso são os que não têm evolução de Jesus. As aflições, as tormentas, as perturbações, as obsessões, as ameaças, as inseguranças, as fobias, elas existem para quem ainda não tem autonomia, para quem ainda não tem evolução, quem ainda não se depurou convenientemente, suficientemente. É aí que a ameaça vem. Mas como Jesus estava interagindo com os da terra, ele veio do futuro para a retaguarda, a fim de nos ajudar, nos balizar o que é evolução consciente, pelo amor de Deus, então ele revela isso. É então que despertam o que há de melhor. Toda pessoa que está aflita, atormentada, sussurrando nas suas angústias, nas suas dores inomináveis às vezes, se ela não se acovarda e parte para o autoextermínio ou para a revolta cega que a torna violenta e cruel, fria, essa pessoa bate as portas da misericórdia divina. É quando chama Jesus. Os discípulos já tinham informação, porque antes de Jesus, eles tinham iniciação pela lei antiga, pela Torá, pelos profetas. Então, muitos deles eram seguidores de grandes vultos proféticos do passado. Eles tinham informação. E nem aquele cego que está à margem do caminho. Esse cego tinha informação. O cego de Betsaida não tinha, tanto que ele foi carregado para ser ajudado. Precisou de ajuda de terceiros, mas o cego de Jericó, que estava à margem do caminho, este tinha informação. Quando ele clama por Jesus, no momento de aflição, de limitação, porque ele estava à margem, ele não estava no caminho, ele diz o quê? Jesus, filho de Davi, ele conhecia a genealogia e o trabalho anterior, ancestral
Então ele se vale daquilo que ele conhecia. Nós trabalhamos com vocês, semanas atrás, o Zaqueu. O Zaqueu, para ver Jesus, ele sobe no sicômoro. O que é o sicômoro? As estruturas da lei conhecida. Não produzia frutos. Era aquela coisa, pode, não pode, vai, não vai. Fica só naquilo. Defensiva. Só defensiva. É o que geralmente os religiosos fazem. Não, eu estou com Deus. Quem não está com Deus está lá. São criaturas. Isso é defensiva. Isso é o sicômoro. É a figueira brava que não produz fruto. Porque o fruto é a figueira verdadeira ou a oliveira, que é comparada com a figueira boa que dá fruto. Porque essa figueira alimenta, ela é abundante, porque ela já opera em amor e caridade. A outra é só na lei, lei é só defensiva. Aí está a diferença. Então, vocês notem que os discípulos aflitos com seus problemas, com seus desafios evolutivos, eles vão acordar Jesus. Por que acorda Jesus? Olha, nós temos informações, para fazer um paralelo, nós temos informações espirituais de que essa estrutura frontal do nosso cérebro é o que há de evolução na história de evolução da Terra. Isso aqui, ó, é o indispensável, segundo as pesquisas mais avançadas. Por quê? Porque se você acorda isso aqui, esse é o ser consciente. Então, são os lobos frontais. Isso aqui despertado é o homem do futuro, é o filho do homem. É o que Jesus usou quando esteve entre nós e que tomou um corpo para ativar isso aqui. Ó. O Honório falava para gente que quando Jesus toma o corpo, e é uma comparação que o Paulo faz em uma de suas epístolas, o primeiro Adão foi feito alma vivente, começou ali o despertamento. Saiu do animal para começar a operação mental humana, humanoide para depois ser humana. Mas aquilo culmina no segundo Adão, segundo Paulo. O segundo Adão é espírito vivificante, porque ele opera aqui, ó, nas zonas superiores da mente, ou do cérebro, conectado à mente espiritual. É aí que Jesus bate o martelo, ou o carimbo, 100% aprovado. Se eu usei esse corpo e fiz o que fiz, eles têm caminho de evolução até lá. É mais ou menos isso que vocês entenderem. Por isso que o segundo Adão é espírito vivificante. Aquele tem consciência cósmica. O primeiro só acordou. É o primeiro Adão. É o da Bíblia lá. Então a gente faz uma conexão para vocês refletirem sobre a grandeza desse momento. Agora, no texto de Marcos, tem um componente aqui interessante. Levanta-se lá as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Isso aqui está dormindo em nós. O que é isso? A popa é o que propulsiona o barco, se vocês forem pesquisar. Ainda que fosse com remo, mas hoje é com motor. Ele estava dormindo em cima disso, lá atrás. Ali é a propulsão do barco. Então, para poder fazer movimentar a máquina evolutiva, tem que ter Jesus desperto. Não sei se vocês entenderam. Porque sem Jesus operando na nossa vida, a gente está apenas na lei, e a lei é defensiva. Eu me resguardo. Eu também não tenho mérito. Fico só nisso. Quando Paulo escreveu sobre Jesus, falando que ele estava acima dos anjos, acima dos profetas, muita gente quis matar o Paulo. Porque a idolatria do povo antigo, né, sistematizando religião, não entendeu a proposta. Mas um opera no alicerce e o outro faz a cumieira do edifício. Então é por aí. A casa só é consolidada pelo amor, porque o amor é que liberta da escravidão da lei. Então, enquanto a gente estiver em defensiva, você é agressivo, você é atormentado, você é insatisfeito, você é inconformado, você não aceita pessoas, situações fácil, tem que passar pelo seu padrão. E aí
É isso que a gente chama de neurose patológica. Então você nota que o Cristo liberta a pessoa de condicionamentos personalistas, do egoísmo, do orgulho, e é aí que a vida flui. Aí não tem, então ele é o propulsor, ele é despertado ali. Imediatamente, ele manda calar os ventos, ele repreende. O que são os ventos? Quem for pesquisar o Evangelho miudinho, vai lá, vai na pneuma, vai ver que é espírito, que é vento, e vai ver os radicais das palavras, e vai perceber e chegar à conclusão de que ventos são sugestões. Sugestões personalistas ou de obsessores que adoram atormentar cada um de nós nas suas próprias fraquezas, nos seus próprios vícios. Então é assim que os ventos sopram, não é? E ele repreende, porque tem que repreender. Quem acha que não tem que ter contenção na vida, não aprendeu a repreender os ventos. Agora, ele manda calar o mar, e o mar se pacifica. O que que é isso? A vida precisa ter ordem. Então ele tem autoridade para fazer com que as ameaças, as ondas se pacifiquem. Isso significa o quê? Eu começo a dar ordem à minha vida. Eu começo a ressignificar aquilo que me ameaçava, que me assombrava, que me colocava quase sussurrando, a ponto de cometer um suicídio, a ponto de cometer um homicídio, a ponto de me sabotar, a ponto de me negar, a ponto de me fazer infeliz, a ponto de ser agressivo com pessoas que nem merecem. E a gente passa a ser agressivo e inconsequente com todo mundo. Então, quando eu domino as circunstâncias da vida, porque eu cumpro o meu dever e eu tenho minha mente aberta para o infinito, eu não estou condicionado mais às neuroses ou às obsessões e aos vícios que eu acalentei durante tanto tempo. Nesta hora, os discípulos dizem, envergonhados e até tímidos, né? Porque não têm fé. Eles reconhecem, porque Jesus pergunta: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Aqui não é fé religiosa. O que que ele fala? Por que sois tão tímidos? Porque nós recebemos herança divina. O Criador e Pai nos permitiu caminhar para Ele com o que Ele tem. Por que que a gente é tão tímido? Por que que a gente se limita tanto? Por que que a gente se amedronta tanto? O Honório falava, na sua época, e isso hoje é trabalhado pela psicologia analítica, que o medo é a antítese do amor, não o ódio. O ódio é o amor adoecido, enlouquecido, mas o medo é a antítese. E por medo, a gente deixa de amar. E é aí que a gente se enterra, se cristaliza e vai conhecer as agruras da expiação. É muito triste isso. Quem ama se liberta sempre. Mesmo que a pessoa não mereça, que as circunstâncias não sejam favoráveis. Ame, porque o amor te liberta. O amor te blinda e o amor te alça ao infinito das possibilidades. Só o amor opera isso. O Honório falava, a gente gosta muito de lembrar dele pelas lições do Evangelho, que o único sentimento que vibra no universo é o amor. Fora disso, é movimento sem maior repercussão. Só o amor vibra universalmente. Podem escrever isso. Então, no final, eles perguntam com grande temor uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Isto é o despertamento em bases de amor. Por isso que o Espiritismo, com Allan Kardec, levantou a bandeira da caridade. Fora da caridade não há salvação. Ali não está falando de esmola, de moedinha, de uma benessezinha empurrada ali de qualquer jeito. Está falando de um sentimento universal. E olha a pessoa, enxerga ela como você se enxergaria. Faça a teu próximo o que desejas que o teu próximo te faça. Isso é ser caridoso. Então, se eu tive oportunidade, eu não posso negar isso para ninguém.
Acabou a era da exclusão. Eu posso ter as piores companhias ao redor, mas eu tenho que orar por elas. Eu gostaria que, na situação delas, eu recebesse esse benefício de alguém que estivesse perto de mim. Acabou a era da exclusão, da maldição. Isto é evangelho. Vamos seguir com Cristo por dentro do nosso barco, guiando, estimulando-nos a ser melhores do que temos sido. Não é isso, Márcio?